Olá! Não, você me Desculpa. Olá, alunos! Tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe outra convidada muito especial e dessa vez a gente vai falar de um tema que é muito interessante pra você que vai fazer o Enem esse ano e todos os outros anos também, né? Com certeza. Então se apresenta, amiga. Oi, alunos! Eu sou Joana, tô teoricamente no 7º período do curso de Letras da UFMG e já sou professora, já dou aula de redação, literatura e língua portuguesa. E por isso, por ela ser professora de redação, a gente resolveu dar algumas dicas sobre a redação do Enem. Dicas que você pode aplicar para outros tipos de redação também, né? A gente vai ser um pouquinho mais específica, mas espero que vocês aproveitem de maneira geral. Vamos começar? Vamos lá! E agora, professora? Para começar, a Joana vai falar um pouquinho pra gente sobre como deve ser a estrutura da redação do Enem. É isso aí, gente. É a primeira etapa que vocês têm que ter bastante atenção, porque sem uma estrutura correta, a sua correção vai por água abaixo, né? Então são 3 tópicos que vocês têm que estar muito atentos, né? Que é a introdução, o desenvolvimento e a sua proposta de intervenção. Vocês têm que lembrar que o texto do Enem é um texto dissertativo argumentativo. O que quer dizer isso? Você vai ter uma tese a ser defendida, né? E você precisa de argumentos que sustentem essa tese que você gostaria de defender. Então, na introdução, vocês vão sempre ficar focados no que vocês querem abordar durante o desenvolvimento. Então, vocês vão ser muito genéricos, né? Escolham no máximo 2 argumentos sobre aquele tema que você quer abordar. Temas que sejam correlacionados para você não ter problema no desenvolvimento e deixa já logo na introdução para que o corretor saiba do que você vai falar. No seu desenvolvimento, que a gente calcula mais ou menos 2 parágrafos, né, um para cada argumento, você vai sustentar a tese que você está defendendo, né? Então, por exemplo, se você pegar o tema do ano passado, que foi o abuso, a violência contra a mulher, e você escolhe 2 temas sobre aquilo, você vai separar um parágrafo para cada um, sempre lembrando de colocar a sua ideia, né? Não fuja tanto do texto base, que vai estar lá para te ajudar, mas não fique repetindo, porque senão você vai parafrasear e vai levar uma nota muito ruim, ok? Na sua proposta de intervenção, tenha muito cuidado, tente fugir daqueles clichês básicos, né, de que todo mundo vai colocar, e tente colocar propostas históricas ou sociais, né, que de uma maneira vai impactar a sociedade como um todo. E na proposta de intervenção, vocês vão colocar a solução para aquele problema, né, que o tema te propôs. Então, sejam práticos, sejam objetivos, não gastem tantas linhas com isso, né? É o desenvolvimento que você tem que se preocupar, mas na sua proposta tente colocar algo que abranja a sociedade como um todo, que não seja uma proposta para você, para beneficiar você como pessoa, e sim a sociedade como um todo, porque todos os temas são ligados a essas questões que abrangem, né, toda a sociedade. Tá, então agora a gente quer saber o que fazer e o que não fazer na hora da redação. Então vamos lá, algumas dicas em relação a isso. Vamos lá. Montada a sua estrutura lá na sua cabeça, legal, né? Já sabendo os argumentos que você vai usar ou não, você tem que se preocupar com algumas coisas. A primeira delas é o tipo de linguagem que você vai usar. Nunca use linguagem formal, portanto, nada de gírias, nada de provérbios, nada desse tipo, a não ser que você consiga encaixar muito bem no tema que está sendo proposto, né? Se for, por exemplo, uma conotação virtual, você pode usar. Sempre coloque entre aspas os termos estrangeiros ou os termos que são da linguagem coloquial, né? Para mostrar pro seu corretor que você conhece a linguagem que você está aplicando naquele texto. Por falar em linguagem, não se esqueça de não usar a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Portanto, nada de colocar eu ou nós, né? Porque apesar da opinião ser sua, particular, a sua voz tem que ser mascarada, maquiada, como se fosse um grupo todo falando através de você. Até porque é a característica do texto dissertativo argumentativo, né? Exatamente. Então, como é a proposta do Enem esse tipo de texto, se você usar a primeira pessoa... Danos, tá? Porque aí vai parecer um artigo de opinião, e não é um artigo de opinião que a gente está propondo, né? Logo depois, tente pensar em como você vai argumentar, né? Obviamente usando a sua linguagem formal, mas tentando linkar com referências externas, porque isso vai valorizar o seu texto e vai mostrar para o seu corretor que você tem uma visão de mundo mais expandida. Mas não adianta você colocar uma referência, por exemplo, de uma revista que você viu um dia, mas não sabe o nome da revista, nem o especialista que falou sobre aquilo. Você não pode pôr a fonte, né? Porque se você fizer uma referência muito direta, você teria que colocar a fonte de onde você encontrou aquele dado. Exatamente. Ou então, se você ficar muito inseguro, é melhor não colocar.
né? Lembrando que menos é mais sempre numa redação, né? Por mais que você acabe ficando no senso comum, talvez seja melhor esse o caminho se você se sentir seguro dessa forma. E um aspecto importante para vocês se lembrarem é o fato de você não zerar a redação, né? Então, nunca ultrapassem o limite de linhas proposto, né? E nem escrevam de menos, que no caso seriam 7 linhas, tá? Então, nunca menos de 7 linhas e nunca mais do que 30 linhas. Você vai ser automaticamente eliminado, tá? Pela redação. O outro fato que pode te excluir é se você por acaso fugir totalmente do tema, né? Então se atrelem ao tema, percebam qual é a pergunta do tema que você deve responder. E nada de escrever nem hino de Palmeiras, nem receita de bolo, nem nada disso na redação. Não vamos testar o corretor não, gente, pelo amor de Deus, é um dia muito importante, não faça isso não. Por favor, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a avaliação e vocês vão entender que isso é um perigo muito grande, tá? E tem a questão dos direitos humanos também, né? De não ferir os direitos humanos. Muito cuidado, porque apesar de ser sua opinião, você tem que ser, né, cauteloso. Você tá falando por uma sociedade, né? Lembrando, né, mais uma vez, que você não tá falando por você, nem em benefício próprio. Então, principalmente quando são assuntos que envolvem indiretamente o governo, né? Deixa a sua posição política de lado, sua posição social de lado, né? Você tá falando como um todo para aquele tema, para responder aquela pergunta. Então, beleza. Sua redação tá prontinha, você terminou, entregou, chegou no corretor. O que ele vai avaliar na redação? Chegou no corretor, que é a pior parte, né? Lembrando que essa correção é um tanto quanto arbitrária. Vocês têm que se lembrar que quanto mais perfeitos vocês puderem ser na hora de escrever, melhor. Porque vai cair um monte de redação na mão do mesmo corretor e, às vezes, outros fatores externos a isso que não estão sob seu controle podem influenciar na sua correção, né? Então, vamos nos atentar às competências que são o domínio da norma padrão, né? Então, eu já havia dito sobre a linguagem formal, né? Então, nada de gírias, nada de provérbios, nada que seja muito coloquial, né? Também não precisa ficar rebuscando demais, tentando falar de uma maneira difícil, porque isso não garante um texto usar muito bom. mesóclise. Não precisa disso, tá? Porque senão você vai esbanjar uma coisa que às vezes você nem vai dominar muito bem, né? Ao longo do texto. O segundo ponto é a compreensão da proposta, né? Do tema em si. Então, eu já havia dito também, foque na pergunta que você deve responder, né? Sem fugir dessa proposta durante o seu desenvolvimento com sua argumentação. O terceiro ponto é a sua capacidade de organizar e relacionar as informações. Então, por isso que eu havia dito, quando você escolher o seu argumento, tente linkar esses argumentos. Não pega uma coisa que é extremamente diferente da outra, porque senão essa relação de informação vai por água abaixo. Na sua quarta competência, você vai se preocupar com a construção da argumentação, que é basicamente você conseguir mostrar para o seu corretor o seu ponto de vista, tá? Então, de uma maneira bem clara, bem objetiva, sem ficar falando coisas muito óbvias, principalmente se você for para um lado histórico ou para um lado social, tenta fugir desse senso comum para que a sua argumentação seja mais original, digamos. E o quinto elemento seria a sua proposta de intervenção, que tem que ser também muito cautelosa, né? Sem ferir os direitos humanos, geralmente é onde mais há erros quanto a isso, porque quando você propõe a sua intervenção, você pode acabar excluindo um grupo disso, né? Então também já disse, você está englobando toda uma sociedade, então muito cuidado com isso, né? Também tente fugir dos clichês. Dependendo do tema, infelizmente é muito complicado você dar uma solução muito diferente, muito original, né? Mas tente não culpabilizar só o governo, por exemplo, que é o que acontece muito, ou só a sociedade, que é o que acontece muito também. Tente mesclar essas responsabilidades, tente distribuir essas responsabilidades por igual a qualquer membro que você for culpabilizar, né? E é isso. Então, para finalizar, eu vou pedir a Joana para falar pra gente alguns temas que ela acha que podem cair na redação do Enem esse ano. Vamos lá, amiga. Guru. É isso mesmo, que eu acho, porque é muito perigoso a gente tentar ficar imprevisível, né? Você tá profetizando um tema, né? Porque é muito imprevisível. A coisa que vocês têm mais em mente é a atualidade. Vocês têm que estar por dentro do que tá rolando no mundo, né? Isso vai ajudar não só na redação, como nas matérias, principalmente das humanas, né?
onde as atualidades são muito fortes, geografia, história, literatura, né? Então vamos lá. Eu dei uma pesquisada e aí eu fiz uma seleção bem superficial mesmo, bem bruta do que eu acho que poderia ser abordado. A primeira e talvez a mais interessante delas seria a questão das manifestações em redes sociais, né? Então não é nada direcionado para a sua posição política ou para o governo em si, mas sim como que as manifestações em redes sociais podem de fato surtir efeito ou não na sociedade real, digamos, né? E estabelecendo um paralelo mesmo com as manifestações do povo na rua, como que isso seria relacionado hoje e se de fato causaria efeito no nosso governo, né? O outro item que eu achei muito interessante é essa supervalorização que está pintando agora da rotina saudável, da alimentação saudável, da gente buscar nas raízes naturais a nossa cura medicinal ou a nossa própria alimentação, né? Essa supervalorização da saúde também está muito corriqueira ultimamente, pode ser que eles abordem isso, talvez até em outro contexto. O fator da intolerância, apesar de ano passado já terem abordado com a questão da violência contra a mulher, a intolerância continua sendo muito discutida, principalmente nas comunidades gays, negras e todos esses movimentos sociais que lutam pelos povos excluídos, de uma certa maneira, na sociedade. É um tema que está sendo muito discutido atualmente, discutido, né? principalmente pela juventude, né? Então vocês fiquem bem antenados no que tá rolando nos movimentos sociais. Eu falei isso com vocês lá no primeiro vídeo aqui do canal, que esses temas muitas vezes não são discutidos nas escolas como conteúdo mesmo dentro das disciplinas, mas a gente sempre tem que pesquisar, como eu disse lá antes, movimento feminista, movimento negro, LGBT, tudo isso é importante. Né? Se não for na redação, pode acontecer de ser na prova de ciências humanas. Exatamente. Talvez até alguma coisa dentro da prova de linguagens mesmo. Exatamente, né? Com a literatura, que eles estão abordando muitos poemas contemporâneos que falam sobre N questões que são do nosso cotidiano. Então, atenção a isso. Sempre importante. Né? Exato. E um outro tópico que eu achei interessante, apesar de já terem colocado isso como tema, é a questão da imigração, né? Mas agora mais para o campo dos refugiados. Então, talvez eles linkando os refugiados sírios de agora com outros processos de migração durante a história. Aí uma alusão histórica, Exatamente. Né? Pode ser um caminho que eles sigam, né? Novamente, se não na redação, na prova de ciências humanas. Exatamente. Mas não é nenhuma previsão certa, né? São apenas dicas para vocês pesquisarem e se antenarem nesses assuntos. E os demais também que estejam envolvidos com eles. Então, essas foram as nossas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando de ler muito, né? Porque aí você se atualiza para esses temas prováveis da redação e também aprende a escrever melhor. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar sua curtida, se inscrever aqui no canal. Como sempre, é só você clicar no desenho da logo que fica aqui no cantinho que você se inscreve automaticamente. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo no box de informações. Segue a gente por lá. Vejo você no próximo vídeo. Tchau e boa sorte na redação! Tchau, tchau!